como a gente viu, né, a Quaresma, então, marca os 40 dias que antecedem a Páscoa, esse período de preparação espiritual vivido por milhões de católicos no mundo todo. É tempo de oração, jejum, caridade. Há uma prática, né, que convida a gente, então, à conversão e à renovação interior. Mas como viver, então, esse momento nessa rotina acelerada de hoje em dia? Quem vai ajudar a gente, então, a refletir sobre essa preparação espiritual está aqui com a gente a irmã Maria Aparecida Mendes, da Congregação das Irmãs de São Pedro Canísio. Seja bem-vinda, bom dia. Muito obrigada, bom dia a você, querido ouvinte, espectador, né, que está assistindo nossa programação. Deus abençoe. E é muito bom a gente falar sobre Quaresma, né? Um tema assim, todos os anos nós vivemos, nós católicos, esse tema de Quaresma, mas muitas vezes não entendemos muito bem o que é a Quaresma. Vivemos porque a igreja assim nos propõe, e assim nós caminhamos de acordo com os planos que a igreja assim coloca. E é bom falar um pouco sobre isso. E qual o significado desse tempo na igreja? Quando assim pensamos em Quaresma, é tempo de conversão, né? Tempo de mudança. São 40 dias. 40 dias não significa que são, sem contar os domingos, 40 dias de penitência, né? Penitencial, no qual nós somos convidados, todos nós, a assim termos um tempo de reflexão da palavra, um tempo de mudança de vida, um tempo de olhar para si. E assim perceber que devemos estar cada vez mais perto de Deus. Queria que a senhora falasse também para a gente comecei até no início falando que é um tempo de oração, de jejum e de caridade. O que significa isso? Como viver, então, esses 3 momentos? Quando pensamos assim em oração, né, a oração não significa que você vai ter que ficar um dia inteiro em oração, porque nossa vida corrida, cotidiana nossa, não dá, né? Mas ficar pequenos momentos, jaculatória, se eu não consigo rezar o Santo Terço, que eu rezo o mistério do terço de manhã ou antes de dormir, mas que eu tenha esse olhar para Deus nesse tempo quaresmal de modo especial. Eu posso chegar um pouquinho mais cedo, 10 minutinhos antes de começar a missa e assim me colocar em oração. Eu acho que é um tempo que nos ajuda a ter esse encontro com Deus. Depois, quando pensamos nesse jejum, né, que é o encontro comigo mesmo, de mudar, de melhorar aquilo que eu preciso fazer na minha vida para que eu me torne uma pessoa mais humana, melhor para os outros. E jejum não é apenas de comida, né, irmã? Sim, não é apenas comida, pode ser jejum de tantas outras formas, até o jejum de muitas vezes ter paciência no trânsito. Como é tão importante nessa vida corrida que nós vivemos, né? Parece que todo mundo tem pressa e eu sou a que tenho mais coisas para fazer. Então, esse jejum do celular, pegar um bom livro para poder ler. Se eu fico, 20 minutos nas redes sociais, eu fico 5 e tiro 15 para ler um livro espiritual que vai me ajudar a estar mais perto de Deus. E, além do mais, também é um tempo quando nós falamos de ajudar as pessoas que precisam, né? Eu tirar um pouco das minhas coisas e doar para aquele irmão que precisa de alguma coisa. Seja ela, às vezes, a mais simples, até o meu tempo, né? Que nós vemos tão corrido, e às vezes a gente não tem tempo de dar atenção a um filho, dar atenção aos pais, dar atenção aos vizinhos, né? Então é um tempo para eu mudar a minha direção. Se eu vou numa direção e às vezes não é uma direção que me leva a Deus, então é um tempo de mudar essa direção e voltar para Deus. E a Quaresma começa nesta próxima quarta-feira. Qual conselho prático você dá para quem está nos acompanhando agora? É chegado o momento de preparar uma lista de coisas, propósitos? Qual o conselho da senhora para quem está em casa que quer viver bem o tempo da Quaresma em preparação para a Páscoa? Muitas vezes, quando nós assim, nos pensamos, o que é que eu vou viver na Quaresma? Às vezes você faz uma lista de 10 coisas. Aí eu preciso mudar nisso, nisso, nisso. E acaba, no decorrer do tempo, desistindo, porque não dá conta de fazer tudo. Então eu aconselho, nesse tempo, nesses dias que antecede a Quaresma, até quarta-feira, de modo especial, você pensar em 2 pontos. O que é que eu preciso melhor? Minha vida de oração está boa? Meu relacionamento com os outros está bem? Tenho paciência, eu consigo respeitar, sei lá. Se eu não consigo perceber o que é que eu preciso mudar, que eu peço conselho àquela pessoa que me ama, que mora comigo. Porque
Porque às vezes a gente se olha no espelho e diz, o outro que precisa mudar, mas eu não preciso mudar nada. Então, é isso, eu acho que é importante você fazer isso, perguntar a quem convive com você, se tiver a oportunidade de ter um diretor espiritual, para quem tem, né? Eu acho que é importante isso. Mas se não tem, às vezes o esposo, a esposa, né? O pai, a mãe, que possa dizer, olha, você tem defeito, fuma demais. Então, é tempo de mudar, né? Se eu fumo uma carteira de cigarro por dia, fumar pelo menos um só cigarro ou de modo especial nenhum. Mas é a forma de a gente, acho que, escolher 2 pontos só, não precisa fazer uma grande lista, senão você acaba se perdendo. Recalcular a rota, né? Exatamente. Irmã, muito obrigada pela participação com a gente aqui na Família dos Devotos, ajudar um pouquinho a gente já se preparar para a Quaresma. Isso mesmo. Bom tempo da Quaresma para a senhora. Deus abençoe sempre. Amém. Obrigada. Só uma falinha, não esqueçam de participar das vias sacras, viu? Com que certeza. é de fundamental importância, Claro. né? Verdade. Participar da comunidade de fé. Com certeza. Muito obrigada a vocês pelo convite e até outra oportunidade. Amém. Um abraço a todos e que nós todos possamos viver uma Quaresma santa, Amém. lembrando que nossa meta é o céu. Amém. isso aí. Perfeito.